Como nós falamos no começo desse culto, e temos falado ao longo dos nossos cultos, e temos repetido essa grande verdade: o nosso Deus está em missão, porque missões está no coração de Deus, porque o nosso Deus tem um amor tão grande, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele pudesse morrer no nosso lugar na cruz, pagar pelos nossos pecados, e então nos dar uma nova vida. E ao nos dar uma nova vida, podemos então saber que Ele está cuidando de nós hoje, Ele cuidará de nós amanhã, e Ele já preparou morada celestial para nós por todo sempre. Amém, igreja? Esta é a boa notícia de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que os nossos missionários têm levado mundo afora. Como nós podemos recuar com uma mensagem dessa? Como nós podemos pensar, já investimos demais em missões, quando é apenas e tão somente essa a mensagem que salva, que traz esperança e que transforma a vida das pessoas. Nós temos que avançar com missões. E por estarmos em campanha de missões mundiais, ouvimos no sábado, no pequeno grupo dos meninos, ouvimos hoje pela manhã, na EBD missionária, e nós vamos continuar ouvindo aquilo que Deus está fazendo no meio ou por meio de pessoas aqui da nossa região, mas em lugares tão distantes. É por isso que eu quero convidar então nosso missionário, Gustavo Pedrinho. Nosso missionário Gustavo Pedrinho é membro da Igreja Batista de Itaiúva. Muitos vão se lembrar dele, filho do pastor Jorge lá de Itaiúva. E Deus o chamou para que ele pudesse ir lá para o Haiti. Sabe quem o desafiou a respeito disso? A missionária que tem ligação com a nossa igreja. Ele vai poder falar um pouquinho sobre isso. Gustavo, muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Que Deus possa usá-lo grandemente. E que Deus possa, por meio da sua vida, aquecer os nossos corações com aquilo que Ele tem feito no mundo. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Vamos assistir. Que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Pense frio, onde não quer muito. Assim botei, mas não controlei. Eu fiz onde é voz. Eu fiz onde é. Pense frio, onde não quer muito. Assim botei, mas não controlei. Eu fiz onde não é. Eu fiz onde é. Paguei logo por ter. Paguei logo por ter.
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu separei esse vídeo porque eu lembro quando eles pediram para ouvir algumas músicas em português que eles estavam pesquisando na internet. Eles gostaram dessa e falaram, Gustavo, vamos traduzir para o crioulo? Eu falei, vamos traduzir. E aí nós tínhamos um momento com a turma de violão, que eu tinha 5 turmas com 10 alunos, e eles começaram a cantar, eles gostaram da letra, falaram, vamos gravar agora, que eu quero registrar esse momento nosso em conjunto. E foram momentos como esse, muito marcantes realmente na minha vida, onde nós passamos com a minha equipe ali no Haiti, esse período de 1 ano. Estou muito feliz de estar com os irmãos, estive no PG dos meninos, hoje pela manhã, compartilhando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Creio que os irmãos se recordam de mim, eu sou Gustavo, tenho 26 anos, sou da Igreja Batista Cristo é Vida, da cidade de Itaiúva, sou filho do pastor Jorge, e estive participando do projeto Radical Haiti, no ano passado. Ingressei ao campo em novembro de 2017 e retornei em novembro agora de 2018. E uma das coisas que eu compartilhei com os irmãos, que estava no meu coração, era o desejo de ser usado por Deus de maneiras diferentes, em locais diferentes. E ontem eu comentei um pouco com os meninos. E eu estava lembrando desse vídeo que eu estava até com dificuldade de tocar, porque eu fui inventar de ser marceneiro no Haiti. Estava no orfanato e eles começaram a me pedir ajuda para poder produzir caixas de abelha, para produção de apicultura ali, produção de mel. E numa dessas eu cortei meu polegar no meio. E eu fiquei 3 meses de recuperação para conseguir pegar no violão. E esse era um dos projetos que eu tinha em mente trabalhar com eles. Eu fico muito feliz, emocionado de ver até, por mais das dificuldades que nós tínhamos, como que Deus foi exaltado naquele local. Uma letra como essa, eu vi as pessoas falando, nossa, eles falavam assim para mim, nossa, Gustavo, essa letra é um pouco forte, né? Eu pedi para Deus acender um fogo no meu coração. Eu falei, vocês gostaram da música? E eles louvavam e você via aquela entrega no coração deles. E esses jovens são fruto das nossas orações. Essas pessoas são pessoas que estão sendo sustentadas pela oração da igreja, pela oferta da igreja que um dia me enviou, mas tem sustentado o trabalho missionário no Haiti. E eu estou muito feliz de poder compartilhar as alegrias daquilo que Deus tem feito no campo, em especial no Haiti. E eu quero dar sequência nisso, primeiro falando do nosso tema da campanha desse ano. Falei pela manhã, quero para que nós possamos agora pela manhã estar falando, que é faça a terra se alegrar. Vamos estar falando? Faça a terra se alegrar. Fazer a terra se alegrar é compartilhar do amor de Cristo. Vários testemunhos de pessoas, eles falavam que o que traz paz e o que traz alegrias a eles, não é onde eles estão, não é as pessoas que estão simplesmente à volta, não é a situação do país ou eles saindo do país, mas o que traz paz é a presença de Deus naquele local, a presença de Deus na vida dessas pessoas. E essa palavra tão poderosa que nós cremos e temos trabalhado ali. Como o pastor Júnior falou, muito mais de qualquer outro tipo de trabalho que nós fazemos também, a essência de tudo é com que as pessoas conheçam o Evangelho. E como no caso do Haiti, existe a questão do sincretismo religioso, muito pesado, é fazer com que as pessoas se voltem à palavra do Senhor, meditando, que através dessa meditação, relacionamento com Deus, comece a acontecer a transformação de mente, como diz em Romanos 12:2. E é nisso que nós temos crido e trabalhado ali. Vamos estar lendo a divisa que fica em 1 Crônicas 16:31. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Amém. Pode passar, por favor. Essa é minha grande equipe, que, como eu falei para os irmãos pela manhã, é um motivo de oração sempre. Um despertamento da nossa juventude. Eu fui à turma Radical Haiti 4 com 3 jovens. Samara do Espírito Santo, eu, aqui de São Paulo, Itaiúva, e a Iris, que é do Ceará. E o desafio numa junta de missões, dentro dos projetos, tem sido o despertamento da juventude para isso. Muitas vezes a renúncia dos jovens a talvez a zona de conforto para poder estar se entregando a Cristo no sentido de deixar à disposição a vida para o Senhor nas necessidades que tem hoje em dia, local, necessidade a nível da Junta de Missões Mundiais, mundo, em países. Porque nós não podemos ficar
tão felizes e satisfeitos em ver 3 jovens apenas de um Brasil indo, no caso, fazer missões mundiais. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui foi exatamente isso. Eu não estou falando porque eu fui e agora estou dando lição de moral. É que realmente é uma realidade que tem sido despertada no nosso meio. E é um pedido de oração. Não só da junta, mas de todos os campos missionários de maneira geral. A necessidade do despertamento, nesse caso do Projeto Radical, de jovens, de adultos, pessoas que entendem o que é viver em missão com Cristo e têm esse desejo. Pode passar. Aqui eu já quero deixar o primeiro testemunho em cima do TapTap. TapTap é o meio de transporte público do Haiti. Esse TapTap você paga uma taxa como se fosse aí R$1 e você vai de um ponto ao outro. Esse é o meio de transporte público. Ou esse, ou um outro que é um caminhãozinho um pouco maior. Só que todos eles desenhados. Tem muito caminhão do Neymar, Che Guevara, Ronaldinho Gaúcho, porque eles amam realmente o Brasil. E por que é o primeiro testemunho? Quando nós falamos muitas vezes sobre oração, sobre a igreja abraçar a obra missionária, missões, às vezes nós não damos tanta importância. Eu me recordo de um dia, irmãos, onde eu estava fazendo comida para a tristeza de alguns da casa, e era o meu dia de refeição e não era o meu dia de descontar o nosso cheque, que chegava todo dia 5. Então, naquele dia 6, as meninas saíram para descontar o cheque no banco, que ficava mais ou menos 1 quilômetro da casa. Elas subiram de TapTap com um carro desse, foi até o banco, descontou o cheque. Na volta, elas entraram no carro. E no Haiti, existe uma situação complicada chamada trânsito. E é uma desorganização terrível, onde a pessoa, normalmente são 2 faixas, só que as pessoas criam a terceira, a quarta em cima da calçada, a sexta na contramão, quinta. Então vira aquela loucura, são 7 pessoas numa moto. E são cenas que quando a gente olha no trânsito, é um pouco estranho a princípio, mas são desafios do campo missionário. Quando as meninas descontaram esse cheque, elas montaram no carro, e o trânsito no Haiti é chamado de bloqueis. E quando começou um desses bloqueis que parou o carro, elas até testemunharam que elas falaram uma para a outra, olha, já está no momento de nós começarmos a revezar o banco. Porque no Haiti, por questão de segurança, nós não podemos ficar trocando só no mesmo banco por questão de segurança também, para as pessoas não ficarem mirando. E ela acabou de falar isso, entraram 2 pessoas no TapTap com armas. Colocou uma arma na cabeça da Samara e colocou uma arma na cabeça da Iris. Na cabeça da Samara e na barriga da Iris. A Iris não tinha levado nada, só a Samara levou toda a bolsa, passaporte, o celular que ela havia comprado quando nós fomos lá renovar o visto na República. E estava com esse cheque que tinha acabado de ser descontado. E a pessoa chegou, abordou ela e pediu tudo que elas tinham. Samara desesperadamente, lógico, entregou. E eles insistiam com a arma para eles, para ela entregar. Porque normalmente no Haiti, pelo fato de você ser estrangeiro, eles chamam de blanc. Independente da sua cor. Você é estrangeiro, todo mundo é blanc. Então eles insistiam para ela, falando para a blanc entregar o dinheiro, só que ela não tinha nada. E muitas vezes, quando eles te forçam e não tem nada para oferecer, eles te matam. Acontece muito isso. Eu lembro que eu estou fazendo comida, na minha luta diária, e eu lembro que a campainha tocou. As meninas vieram rápido demais. E nessa que tocou a campainha, eu fui receber elas. As meninas em pranto, que o segurança do local lá, trouxeram elas até a casa. E a Samara desesperada, porque falou, Gustavo, é dia 6, nós não temos mais nada. Eram $1.950. Porque esse valor era o valor de combustível, é o valor da nossa alimentação geral de todo mundo, era despesas dos projetos. E nós ficamos assim, meu Deus. E as meninas em choro, em pranto, porque está fora de casa. Ela comentou que na hora que aconteceu isso, ela saiu gritando para o cara, moço, me dá o passaporte pelo menos. O cara não fazia ideia do que ela estava falando, mas um ato desesperado. E quando ela chegou naquele local, eu já liguei logo para o pastor André, que é o responsável lá pelos radicais também, o coordenador. Ele correu até a nossa casa e nós oramos com as meninas para acalmá-las. Fizemos o BO. E o que foi muito marcante nisso tudo? Algumas pessoas do Brasil nos enviaram mensagem, acho que poucas horas depois, que se sentiram incomodadas por Deus para estar orando pela nossa segurança no Haiti. E eu lembro que o que foi sempre falado ali foi ainda, independente daquilo, o que levou foi dinheiro. As meninas chegaram em segurança. E diante de um testemunho desse, irmãos, é realmente ver como que Deus zela.
Se uma vez que Deus nos chama, se Deus te chama para um trabalho, eu não falo nem a nível mundial, se Deus tem te chamado para trabalhos aqui na igreja, na PIB, se Deus tem te chamado para trabalhar nas coisas que Ele tem colocado o sentimento de compaixão no seu coração, não tenha medo. Nós enfrentamos uma situação como essa, que passou um dia, as meninas estavam em paz. E o que aconteceu? A junta não tinha como pedir oferta para todos os adotantes de novo. Nossa organização é muito séria com relação a isso. Eu lembro que passaram-se 2 dias, o recurso chegou integral novamente para nós, para que nós tocássemos ali o trabalho e pagássemos as contas. O motivo de testemunho é como que Deus zela, como que Deus guarda, e como que é essencial nós estarmos disponíveis a orar pelo Senhor, pelo trabalho, pela obra. Não é brincadeira, não é simples, irmãos. Uma pessoa me perguntou um tempo atrás, falando, Gustavo, foi fácil despedir da família para ir para o Haiti, porque o Haiti não é tão longe, né? O Haiti é América Central. Eu falei, a princípio parece ser fácil. Ela falou, mas por que não foi tão simples? Eu falei, olha, quando eu fui despedir, eu comecei a montar uma lista por ordem de distância, até onde eu consigo dar tchau para o pessoal. E eu lembro que eu tinha uma tia em Pitangueiras, que era a tia que estava mais saudável. Eu falei, vou despedir de todo mundo. E como eu estava em São Paulo, se eu não me engano, também fazendo promoção, eu falei, não vai dar tempo de ir nela, eu vou só ligar. Liguei para minha tia. Eu chego no Haiti, tinha despedido todo mundo, estava em paz. Passou 3 meses. Minha mãe me liga, Gustavo, sua tia, Fia, que a gente chama ela, faleceu. A única tia que eu não me despedi. Passou mais um tempo, eu falei, meu Deus, como que é difícil você passar por luta à distância. E a mesma coisa, isso acontecendo, as pessoas ligando, Gustavo, estou orando por vocês, as pessoas mandando mensagem. Gustavo, a igreja está fazendo campanha de oração pelo Haiti, pela segurança dos missionários, pela vida emocional e espiritual dos missionários. Passou mais um tempo, eu lembro que um amigo muito próximo meu também do Rio de Janeiro, com 26 anos, ele pegou uma bactéria e dentro de uma semana também faleceu. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não vou ver mais ninguém no Brasil. Passa mais uns dias, um tio da minha mãe, um tio nosso, faleceu. Passa mais uma semana, uma outra tia da minha mãe faleceu. Eu falei, preciso voltar para o Brasil, preciso parar. Mas o que eu via dentro de todas essas situações, irmãos? A paz, que não tem como eu explicar, por mais que eu estava distante, eu senti no cuidado de Deus naquele local. Eu testemunhei para os irmãos hoje pela manhã aqui um período de manifestação pesada que nós pegamos em julho, após a Copa, onde foram 1 mês de manifestações, mas 2 semanas sem sair de casa, estocando alimentos, fazendo ligação para resgate, e aquele desespero, em meio a esse caos, uma paz que excede todo entendimento, tomando cada um dos missionários, porque essa paz vem de Deus. É uma paz que quem coloca é o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que tem capacitado, é o mesmo Deus que tem tocado no coração da igreja, que oferte, que mobilize, que vá aos campos. Porque todos os trabalhos que nós temos falado não é do Gustavo ou da equipe radical, é da Igreja de Cristo, que faz parte desse projeto, que está viva e entende que uma vez sendo membro de um corpo vivo, precisa ter realmente vida nesse membro. Porque nós vamos meditar hoje no texto de 1 Coríntios 12, que fala justamente sobre parte do corpo. E todos nós sendo uma parte do corpo, nós temos que ter uma função e estar vivo dentro desse corpo. Se nós não estivermos fazendo nada, nós começamos a ficar doentes. E uma parte do nosso corpo que está doente, ou ela é lançada fora, ou imobilizada. E não é isso que nós queremos. A Igreja de Cristo viva, a Igreja de Cristo que faça e faz a terra se alegrar. Amém? Pode passar. Aqui é uma das fotos das crianças lá do projeto, que é uma foto específica do Haiti. Por que específica do Haiti? Porque normalmente um projeto que nós fazemos para 25 crianças fica desse jeito. Fica com 250 crianças. Os missionários brincam que as crianças brotam da terra. Você fala, vamos fazer algum trabalho. As crianças começam a descer assim, no telhado, subir. Porque realmente eles amam quando as pessoas vêm de fora trabalhar, demonstrar amor naquele local. Pode passar. Por um novo Haiti, como eu falei para os irmãos, hoje pela manhã, é o nome do projeto com que nós temos trabalhado. E por um novo Haiti tem a ver com uma nova mente, uma nova postura, uma nova maneira de enxergar o país, independente de dificuldades, e entender como nós vamos meditar agora. Eu peço para os irmãos que abram as Bíblias, 1 Coríntios 12, 12. E entender que, sendo parte de um corpo vivo, onde o cabeça é Cristo, não há empecilho, não há nenhum poder maligno, nada que possa segurar a Igreja de Cristo viva. A propagação do Evangelho naquele local. Amém?
1 Coríntios 12, 12. Capítulo 12, versículo 12. Eu estou na versão NVT. Vou estar lendo para os irmãos. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. Vamos pular para o 22. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E algumas partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. 25 diz, isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte nele. Irmãos, vocês têm a dimensão que vocês realmente são parte do corpo de Cristo ou isso está muito teórico? Essa dimensão de nós entendermos que somos partes vivas do corpo de Cristo, nos faz ficarmos mais despertos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque uma parte viva, aqui como diz, se um outro membro do corpo de Cristo, trazendo para nós pessoas, se alguém está passando por algo, e você não sente com ela, se for um momento de tristeza, tem algo errado com você. Se alguém ao seu lado se alegra, tem crescido, tem sido abençoado, e você não se alegra junto, está acontecendo algo muito triste e complicado com a sua vida. Se você está inserido em bebedouro, e a cidade carece de diversos trabalhos, diversas atividades, a igreja local tem desenvolvido, e você está apático com esses trabalhos, tem algo errado. E o desafio nessa noite, através da palavra, irmãos, entenda que você é privilegiado por estar aqui nessa noite. A palavra diz que você é privilegiado por fazer parte do corpo de Cristo. Privilégio, não peso. Privilégio é você entender que ser cristão é mais do que um estilo de vida até, e não um conjunto de regras que para mim é um peso fazer parte desse corpo. Aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. Reino de Deus, missões, é prazer. Eu vou para o campo e volto, não como alguém que cumpriu o seu papel no mundo, como algumas pessoas me disseram. Eu vou e volto sabendo que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Por quê? Porque o Senhor me chamou para ir para o Haiti. E às vezes o Senhor tem chamado você a estar mais atento e sendo parte viva no corpo de Cristo onde você trabalha, na sua família. Se você está na sua profissão hoje, não é à toa. Muitas pessoas me procuram e falam, Gustavo, eu sinto um peso porque eu não fui chamado para ir para o Haiti. Eu sinto um peso porque hoje eu estou com 57 anos e eu não fui para a África. Irmãos, esse peso, eu vou dizer que é quase uma mentira que nós colocamos em nós, por falta muitas vezes até de conhecer a palavra. Por quê? Muito mais do que eu ir passar um ano no Haiti, eu passar um ano na África, é eu entender que sendo parte viva do corpo de Cristo, eu devo viver em missão com o Senhor onde eu estou. Se você é pintor como eu, vive em missão. Está fazendo teologia, vive em missão. Você é arquiteto, você é engenheiro, farmacêutico, eu não sei o que você faz, irmão. Mas entenda que uma vez que você está entendendo que é parte do corpo de Cristo, onde você está, e você é privilegiado por fazer parte desse corpo, a nossa nação vai ser transformada. Nós falamos muitas vezes que não deve envolver política com a igreja. Eu entendo que não deve envolver, como nós erramos muitas vezes, você pensar que tem que ter pastor lá no Senado. Para mim isso está errado. Nós temos que ter pessoas formadas em direito, que não devem fugir das obrigações da nossa geração, que fazem um trabalho com excelência. Nós não podemos ter um pintor como eu lá no Senado, que eu não vou saber talvez o que falar, naquele sentido. Mas uma pessoa capacitada na área, temente ao Senhor, vai fazer diferença naquele local.
em todos os aspectos da nossa comunidade em si. Nós estamos numa necessidade muito grande nesse momento de despertarmos para as responsabilidades da nossa geração. Eu digo por mim. Tenho trabalhado muito isso com a juventude. Nós temos a Casa Acolher, nós temos o Lar Batista, se eu não me engano, esse é o Lar Batista, né? Eu estive lá. O que está acontecendo? Os irmãos hoje estão aí com talvez 55 anos, trabalharam a vida toda. Chega na hora de passar o bastão. Para as pessoas da minha geração, não tem para quem passar. Ninguém quer assumir porque dá trabalho. Você não quer assumir, começar um trabalho social num local carente aqui porque dá trabalho. Irmãos, ninguém disse que ia ser fácil. Os projetos que Deus coloca na sua mão, em nenhum momento disse que ia ser fácil. O trabalho que era para Neemias era fácil? Não era. Para Moisés não era fácil. Entenda, quando você está em missão com Cristo, entende que você é privilegiado, entende isso como um prazer, as coisas começam a fluir de maneira natural. Você começa a trabalhar para o Senhor com prazer realmente e viver a palavra de Cristo, testemunhando de maneira mais fácil. Os impedimentos de testemunhar de Cristo, falar do amor dele, vai fluir de maneira mais natural. Irmãos, nessa noite nós temos o privilégio de poder orar ao Senhor e dizer: Senhor, coloque em mim esse prazer. Coloque em mim esse desejo de fazer parte da tua obra, de começar a orar mais, de me relacionar, voltar para a base. Porque antes de falar missão e vocação, não adianta eu falar sobre isso se eu não entendo ainda como está o meu relacionamento com o dono da missão, o dono da vocação. Essa é a base e a essência disso que nós temos trabalhado também no Haiti. Amém? Eu quero concluir falando só o último testemunho. Pode passar, por favor, sobre a Catiana. Essa é a comunidade da foto de Rosenberg, onde nós temos trabalhado. Essa é a comunidade específica ali. Pode passar. E dentro dessa comunidade, pode ir passando, por favor. Nós temos a Vila da Esperança. Nós temos o CDI, onde nós fazemos todos os trabalhos e grupos ali naquele local, onde desenvolvemos os projetos. Esses são alguns dos projetos. Comércio, esporte, infraestrutura, saúde, educação, artesanato, corte e costura. Fora a capacitação espiritual, discipulado, estudos bíblicos ali. Esse é específico com líderes da própria comunidade que nós oramos e se levantaram naquele local. Pode passar. Essa jovem chama-se Catiana. Ela tem uma filha de 5 anos e um menino de 2 anos. Catiana, eu acho que ela está com 26 anos agora, tem a minha idade. A Catiana nos procurou e falou assim: Gustavo, eu não tenho profissão, eu não tenho nenhuma formação, eu não sei fazer artesanato, que nem muitas das pessoas aqui fazem. Eu sei ler em crioulo e escrever em crioulo. E eu comecei a sentir no meu coração, Gustavo, sentimento de compaixão ligado a que eu vejo pessoas, muitas que não têm alfabetização. Eu posso ensiná-las a ler e a escrever? Nós puxamos ela, abrimos inscrição, hoje ela está com 2 turmas com 65 pessoas, dando aula, alfabetização em crioulo. E o testemunho mais marcante, irmãos, quando nós estávamos ali, uma senhora, aproximadamente 75 anos, puxou um papelzinho no meu culto de despedida, da minha equipe. Começou a ler bem devagar, em crioulo, leu, ela acabou de ler, começou a chorar. Todo mundo não estava entendendo. E ela chorando, e falou assim: olha, eu acabei de ler para vocês pela primeira vez na minha vida. Algo que eu escrevi pela primeira vez na minha vida. E isso, aí ela agradeceu. Porque a Catiana entendeu aquilo que Deus colocou no coração dela. A Catiana entendeu que talvez o que é pouco para ela, era tudo que eu sempre sonhei. Irmãos, às vezes o que nós temos, nós menosprezamos aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Não menospreze. Vá para cima e faça a diferença onde vocês estão. Amém? Quero concluir com um vídeo de incentivo do pastor agradecendo pela igreja. A minha palavra também é de agradecimento à igreja que me adotou em oração, me adotou em ofertas, esteve com a gente nesse projeto, apoia já diversos outros projetos de missões. Minha palavra realmente é de agradecimento por esse período que os irmãos fizeram parte da minha vida e nós continuamos na caminhada. Amém? Deus abençoe a todos. Só para eu saber, tem alguém fazendo aniversário hoje? Hoje ou ontem ou essa semana? O irmão está fazendo? Irmão, vem aqui, por favor. Vou dar uma lembrancinha do Haiti para o irmão. Tem mais alguém que levantou no fundo? Pode soltar o vídeo. É o pastor agradecendo a minha igreja, a igreja do Brasil. Deus abençoe, irmão.
Brésilien, chrétien, dans l'église Christ c'est la vie de Itaiuva. C'est avec joie. Nós cumprimentamos todas as pessoas no Brasil e principalmente na igreja Cristo é Vida de Itaiuva. C'est avec joie pour nous recevoir o radical Sayo, spécialement Gustavo. Com muita alegria recebemos esses radicais aqui no nosso país, especialmente Gustavo, Que fait un bon travail dans la communauté noire. que está fazendo um bom trabalho na nossa comunidade. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse yo, Esperamos que Deus nos abençoe, bon Dieu bénisse peuple yo, Deus abençoe seu povo, bon Dieu bénisse ville yo sorti Deus abençoe a sua cidade et l'église qui voyait yo vient faire travail. e a igreja que enviar esses missionários aqui. Nous croyons que le Seigneur a continué à permettre que ça vienne plus grand toujours. Acreditamos que o nosso Deus vai ajudar esse povo a crescer mais e mais, Concernant le travail qu'il a fait dans la communauté noire là, e principalmente com esse trabalho que eles estão fazendo na nossa comunidade. c'est ça que fait nous croire que bon Dieu a béni yo. Por isso que nós cremos que Deus vai abençoar vocês. Merci en ville que bon Dieu bénisse. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Merci un peu. Eu aproveito o momento para agradecer a vocês também. Eu sou missionário Reginaldo, aqui no Haiti, da Junta de Missões Mundiais. É um prazer ter o Gustavo conosco aqui, trabalhando em parceria. Ele tem sido uma bênção para nós. Então queremos agradecer a vocês que têm sustentado ele na oração e ofertando na vida deles, intercedendo pela vida dele. Pedimos para que você continue orando pela vida dele, porque o desafio é grande. Temos poucos trabalhadores e muito trabalho. Então, a sua oração é muito importante. Que Deus continue abençoando vocês, abençoe a sua família, seu ministério. Amém. Irmãos, esse agradecimento não é só para mim, é para vocês também que fizeram parte disso. Vou pedir para vocês ficarem de pé que eu quero orar por vocês. Realmente é uma igreja que tem feito parte e eu sou grato ao Senhor pela vida de vocês, amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja viva em Bebedouro. Muito obrigado pela vida dos irmãos que têm se despertado e entendido o que é ser parte viva do corpo do Senhor. Nós, como igreja reunidas, Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor faça em nosso meio, trabalhe em nosso meio para que nós possamos estar acordados e despertos com a nossa sociedade local, com Bebedouro. Nos dê oportunidade de ser resposta de oração dessa cidade, das pessoas que clamam pelo teu nome. Pai, continua abençoando a tua igreja local, que abençoa a minha vida, abençoou o campo missionário no Haiti. Ali o missionário agradeceu, o pastor local agradeceu. E nós agradecemos também juntos ao Senhor, que é o Deus da Seara. Que o Senhor é o Deus que tem enviado, despertado a igreja e tem nos abençoado e continua abençoando a tua obra, Senhor. Muito obrigado, abençoa a tua igreja. Renova todos os dias o desejo por missões, o desejo por fazer parte da tua obra. Em nome de Jesus Cristo agradecemos por esse culto, tudo que vai continuar acontecendo, os louvores, a palavra, que realmente fala aos nossos corações, os louvores chegam até o teu coração, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém.